Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria estamos novamente juntos desta forma, ou seja, de forma virtual, mas tendo juntos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Mesmo separados, estamos conectados. E esse sentimento é maravilhoso, que nós como igreja continuamos a reunir desta forma para juntos louvarmos e bendicermos ao Senhor. Eu quero saudar a igreja nesse momento com o Salmo 118. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. E os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. E os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Sim, assim como Davi, assim como os sacerdotes, como o povo dizia, nós também queremos dizer hoje de manhã: o seu amor dura para sempre. E sinta-se amado pelo Senhor nesse culto, e sinta-se realmente abraçado pelo Senhor. Ele está conosco. Queremos consagrar agora esse culto ao Senhor. E lá onde você estiver, feche os seus olhos, nós queremos orar juntos nesse momento. Sim, Pai, nós queremos te dar graças nesta manhã, porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. Que este teu amor, profundo amor por cada um de nós, nesse momento alcance a todos aqueles que estão conectados nesse momento conosco. Que sintam esse profundo amor do Senhor nas suas vidas. Que sintam o profundo cuidado do Senhor em suas vidas. E que sintam a paz do Senhor. E juntos queremos dizer amém e amém. Queremos convidar ao grupo de louvor para vir à frente. Nós queremos louvar ao Senhor junto com vocês neste momento. Obrigado. Bom dia, amada igreja. Então, nós sempre nos reunindo por louvor, e quando a gente louva, a gente quer buscar a presença de Deus, de Jesus. E essa é uma música agora que a gente quer introduzir na igreja, uma música nova, tá? Ela fala justamente dessa ansiedade que a gente tem, né, de ter Jesus junto com a gente. Ela fala da segunda vinda, onde a gente quer que Jesus volte, né? E veja bem, hoje a gente vai cantar e você vai ter a chance de voltar e escutar N vezes até você aprender, para no próximo culto ela está já bem tranquila. Então vamos lá? Tua
nesse momento vamos ouvir a palavra do Senhor, transmitida lá de longe da Alemanha pelo pastor Frido. Queremos agradecer pela vida do pastor Frido e prestar muita atenção daquilo que o Senhor tem falado a ele lá na Alemanha para nós hoje de manhã aqui. Vamos ainda orar pela mensagem. Senhor, que o pastor Frido seja o teu canal para transmitir a sua vontade para nós. Abençoa o Senhor, conduza-o e que ele possa, Senhor, também nesse momento sentir a tua direção na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Com vocês, pastor Frido da Alemanha. Queridos irmãos da IAUSP, Capela do Redentor, muito bom dia. Desejo a todos um ótimo domingo, um domingo abençoado, apesar das restrições que vivemos. Gostaríamos de estar juntos, nos reunindo como costumeiramente fazíamos. Gostaríamos, claro, com certeza, de abraçar uns aos outros, de cumprimentar uns aos outros, de louvarmos ao Senhor juntos. Gostaríamos de orar juntos uns pelos outros. Gostaríamos de olhar nos olhos uns dos outros e nos afirmarmos também na fé e nos fortalecer na graça do Senhor. Porém, com esses momentos diferentes que vivemos, também precisamos utilizar ferramentas diferentes nesse processo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus por vocês estarem firmes, por vocês se manterem firmes, pelas orações, pelas súplicas. A palavra do Senhor diz que nós não deveríamos andar ansiosos por nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar os nossos pedidos diante do Senhor. E isso é o que nós queremos continuar fazendo. Momentos de crise são momentos também muito importantes, onde a graça de Deus se manifesta e onde nós também podemos experimentar do renovo do Senhor, do fortalecimento do Senhor. Essa é uma oportunidade no meio dessa crise que Deus nos está dando para que nós possamos descobrir um pouco mais sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. As restrições que nos foram impostas, elas nos machucam, elas não são agradáveis, porém nós confiamos no Senhor, que é autor e consumador da vida, de que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nesse domingo, nós queremos começar então uma nova série de mensagens, e para mim isso também é uma novidade, porque eu nunca iniciei uma nova série de mensagens através desse formato, de formato tão virtual, longe de vocês. Gostaria de estar perto, gostaria de estar interagindo com vocês, porém, nesse momento não é possível. Mas iniciaremos essa nova série que se chama Personagens ao Redor da Cruz, e vamos refletir um pouco sobre alguns personagens, que tiveram um encontro com o Senhor. Alguns aproveitaram a chance, outros não. E o nosso primeiro personagem é um homem que teve uma grande oportunidade, estava diante do Senhor, e ele não a aproveitou. E a coisa mais triste nessa história é que ele não teve uma segunda chance de aproveitar de novo. Nesse primeiro domingo, nós vamos refletir um pouco sobre a vida de um homem chamado Herodes. Herodes é um título, é uma família que aparece muito no Novo Testamento. Desde de Mateus até Atos, nós vamos ver várias vezes a Bíblia se referindo a um personagem com o título de Herodes. Esse Herodes, em específico, é um dos filhos do Herodes que mandou executar as crianças quando Jesus nasceu. E esse homem que mandou executar as crianças na época de Jesus se chamava Herodes o Grande, e Herodes Antipas, que foi o homem responsável pelo julgamento de Jesus, era filho desse homem. Também Herodes Antipas foi o homem responsável por decapitar João Batista. E ele entra na história também como o único homem com quem Jesus se recusou a falar. E esse último fato é que chama atenção. Pensa só por um momento. Frequentemente nós falamos que Jesus
é amigo dos pecadores, que perdoou uma prostituta, que interrompeu a sua viagem para curar um cego, que foi jantar na casa de um coletor de impostos corrupto. Ele aceita todos e não rejeita. Essa é a imagem de Jesus que nós temos. No entanto, ele se recusa a falar com Herodes. E a pergunta é, o que Herodes fez para receber um tratamento assim de Jesus? Esse comportamento de Jesus é tão incomum que chama a atenção. Certamente há uma mensagem aqui que devemos refletir. Herodes Antipas raramente é mencionado no Novo Testamento. Nós o vemos claramente em apenas 2 episódios, na morte de João Batista e no julgamento de Jesus algumas horas antes de Cristo ser crucificado. Juntando esses 2 incidentes, surge uma imagem de Herodes que contém uma mistura de qualidades. Ele é arrogante, espiritualmente curioso, moralmente fraco, facilmente seduzido, propenso a declarações precipitadas e que não quer se comprometer com a verdade. Quando você observa o encontro que ele teve com João Batista e com Jesus, você vê um homem cuja vida terminou em tragédia espiritual. E essa manhã eu gostaria de refletir junto com você, porque a história desse homem é uma história de advertência a cada um de nós. Nós temos que aprender com os personagens bíblicos. Alguns devemos seguir, outros exemplos devemos evitar. Para que a gente consiga se situar na história desse homem, nós vamos ler 2 textos, né? 2 passagens, na verdade. Uma se encontra em Lucas, que é o nossa mensagem, nosso tema, nosso texto principal, mas o outro texto nós encontramos em Marcos, capítulo 6. Vamos ler Marcos, capítulo 6, e isso a partir do versículo 17 e 20. Eu uso a NVI, então se você quiser acompanhar em outras versões, não faz muita diferença. 16 a 20, do capítulo 6 de Marcos, 17 a 20. Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. A primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente analisa a história desse homem, de Herodes, a primeira coisa que aparece são lealdades divididas. A história de Herodes começa não com Jesus, mas com João Batista. E aqui estão 2 homens que parecem não ter nada em comum. Herodes era um governante típico, ele era poderoso, egocêntrico e centrado em seu próprio prazer e riqueza pessoal, né? Por outro lado, nós vemos João, um homem estranho, que vivia no deserto, que usava roupas de pelo de camelo, que comia gafanhotos e mel silvestre. Mas grandes multidões se reuniam de todo Israel para ouvir João pregar. E de alguma forma, Herodes e João Batista se conheceram e até parecia que eram amigos. Veja o que diz o versículo 20 de Marcos 6. Ele diz, Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Herodes gostava de João, mas estava de olho na esposa de seu irmão, uma mulher chamada Herodias. Para piorar a situação, ele também era, ela também era sobrinha dele. Herodias era sobrinha de Herodes, e desconsiderando toda a aparência de decência, Herodes casou com essa mulher. E João confronta Herodes dizendo que o que ele havia feito estava errado, e parece que João repetiu essa mensagem várias vezes, o que seria uma sentença de morte para qualquer pessoa. Mas Herodes ouvia e considerava suas palavras. Ele até colocou João na prisão para protegê-lo de Herodias. E aqui está a própria imagem de uma alma torturada, perturbada,
Uma parte dele percebe que João fala a verdade, ao contrário daqueles que estavam sempre em volta dele e o bajulavam. João não se importava com fama, dinheiro, poder ou qualquer outra coisa. Então João se importava somente com a justiça, e por isso Herodes o ouvia. Já a outra parte de Herodes desejava o que Deus havia dito que não podia ter: uma mulher casada com outro homem. E assim Herodes fez o que muitos homens antes e depois dele já fizeram. Ele tentou ter as duas coisas. Ele colocou João na prisão para que ele pudesse protegê-lo e toma para si a mulher de seu irmão. Mas ninguém pode viver, meu irmão, em cima do muro para sempre. Mais cedo ou mais tarde, você precisa fazer uma escolha. Herodes evidentemente sabia a verdade quando ele a ouviu. Ele cometeu o erro de tentar manter a verdade em um pequeno compartimento de sua vida, onde essa verdade não o incomodaria muito, mas isso não funciona. A verdade exige uma decisão. Que decisão Herodes tomaria? Na sequência do texto, versículo 21 a 28, nós vemos que ele era um homem de promessas também insensatas, ou seja, ele fazia promessas rápido demais, algumas difíceis de cumprir. E nós vamos ver no texto de Marcos capítulo 6, versículo 21 a 28, que diz o seguinte: finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: o que pedirei? A cabeça de João Batista, responde a mãe. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem, e assim, imediatamente, enviou um carrasco com as ordens para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato, e ele a entregou à jovem, e essa a deu à sua mãe. Quando as crises chegam, parece que Herodes não tomava ou não conseguia tomar uma decisão. Ele não desistiu de Herodias, mas também não queria matar João. Ele é o típico homem de mente dividida, instável em todos os seus caminhos. Ele conhece a verdade, mas ele não a obedece. Ele quer essa mulher, mas sabe que não deveria tê-la. E assim, dividido por desejos concorrentes, disputando, ele vive na terrível terra de ninguém. O que ele fará? A resposta vem em uma festa de aniversário. O texto diz que houve uma festa de aniversário para a qual muitas pessoas foram convidadas e, sem dúvida, muito vinho havia sido servido naquele momento. Em algum instante, a filha de Herodias, que se chamava Salomé, entra para dançar diante do rei. E é interessante quando você olha para a expressão no grego utilizada nesse texto, indica que foi uma performance bastante sensual, que deve ter funcionado porque o homem, que era muito inteligente, nesse momento fez um juramento totalmente estúpido. E quando a menina pede a cabeça de João Batista, o rei fica chocado, mas não pode voltar atrás. E assim ele concorda. Logo em seguida, a cabeça de João Batista é trazida à garota, que a apresenta à sua mãe, que sem dúvida deve ter ficado muito feliz. Como isso pode ter acontecido? Existe uma consciência endurecida que é exatamente o que você tem quando ouve a verdade repetidamente e não faz nada a respeito. É extremamente perigoso ser exposto ao ensino da palavra de Deus sem dar uma resposta pessoal a esse ensino. Cedo ou tarde, nosso coração fica endurecido, a nossa consciência também, e nossos ouvidos começam a se fechar para a verdade, de modo que ela não nos toca mais. Teria sido melhor para Herodes nunca ter conhecido João. Teria sido muito melhor do que ouvir a mensagem sem deixar que isso mudasse a sua vida. A verdade que poderia libertar Herodes acabou o condenando. Com isso tudo, ele passa a viver agora com muito medo.
Veja o que diz o versículo 14 e 16 de Marcos capítulo 6. 14 e 16 mostra quando Jesus começou a pregar e ele começa a ficar famoso e imediatamente Herodes ouve sobre Jesus. Vejam o que diz o versículo 14 até o versículo 16. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderosos poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Que loucura isso! A moral dessa triste história não vem no final, mas no começo. Quando se espalha o poder milagroso de Jesus, algumas pessoas pensam que Elias havia voltado dos mortos. Outros sugeriam que deveria ter sido um dos profetas do Antigo Testamento. Mas Herodes chega a uma conclusão estranha. Ele diz: esse homem só pode ser João, a quem decapitei, e ele deve ter ressuscitado dos mortos. Ele estava convencido de que João era um homem santo e sabia que o João falava a verdade. E olhando para trás, lamentou profundamente seu juramento tolo que levou à morte desse homem de Deus. Agora, o sangue de um homem justo está em suas mãos, e a sua verdadeira culpa levou a medos irracionais. Parece que a culpa do pecado atormentava a vida de Herodes. O homem que ele havia decapitado parece que voltou para assombrá-lo. E aqui é preciso fazer um apontamento espiritual que devemos levar muito a sério. A luz, quando recebida, gera mais luz. A luz rejeitada leva apenas à escuridão. Esse é o pano de fundo do primeiro encontro de Herodes com um homem de Deus, que foi João Batista. Nós podemos ver que foi um encontro, a princípio, até interessante, porque havia respeito da parte de Herodes para com João Batista, mas que por causa da sua atitude insensata, levou esse mesmo homem à morte. E agora nós olhamos para um segundo encontro de Herodes, e dessa vez agora com o Senhor Jesus. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 31 até o 32. Lucas, capítulo 23, Lucas, capítulo 13, versículos 23, 31 a 33. Versículos 31 a 33. Diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. À medida que a fama de Jesus se espalha, Herodes quer encontrar Jesus, assim como com João Batista. Mas Jesus é diferente. Ele nunca fica no lugar, ele sempre está indo e vindo. Por fim, o humor de Herodes muda e ele determina que Jesus agora é um incômodo, perigoso e que deve ser morto. Quando os fariseus alertaram Jesus para deixar a região para sua própria segurança, Jesus responde com as únicas palavras que ele dirá pessoalmente a Herodes. Vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. No pensamento judaico, chamar alguém de raposa significa que essa pessoa era uma pessoa esperta, astuta, ardilosa, furtiva e enganosa. Jesus viu através do interesse superficial de Herodes e discerniu o mal enterrado por baixo. Mas por que Herodes queria matar Jesus? A resposta não é difícil de encontrar. O que nós não podemos controlar, nós tememos. E o que tememos, nós finalmente tentamos destruir. Agora o palco está montado. E parece-me que vem um confronto final diante de nós aqui com o texto que temos. Vamos para Lucas 23, versículos 8 e 9. Agora sim, Lucas 23,
versículos 8 e 9. Agora Jesus está diante dele para ser julgado. E finalmente Herodes tem então o privilégio de ver Jesus. E olha só o que o texto diz. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. Interessante. Nós temos agora um dia que é sexta-feira. Jesus foi preso pelos judeus por volta da meia-noite. Desde então ele foi levado de uma audiência para outra. Primeiro ele foi para Anás, depois Caifás, depois o Sinédrio. E ao longo do caminho Jesus sofreu piadas, insultos, acusações falsas. Os judeus o querem morto, mas apenas os romanos têm o poder da pena de morte. E assim ele acaba diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Pilatos é um nomeado romano que tem pouco entendimento dos judeus e de sua religião. E a principal tarefa dele é coletar impostos e manter a paz. Quando Jesus é levado diante de Pilatos, uma investigação superficial revela que não há nada que justifique a morte de Jesus. E quando ele ouve que Jesus é da Galileia, ele enxerga uma oportunidade de se livrar da situação e o envia a Herodes, para que Herodes lide com o assunto, já que era da responsabilidade dele. E como Herodes estava em Jerusalém naquela semana, ele então envia Jesus a ele para que possa lidar com esse problema confuso. Agora, finalmente Herodes encontra Jesus, mas não do jeito que ele esperava. Quando Herodes viu, diz o texto, quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Muito alegre. Ele está muito satisfeito, porque acha que Jesus fará um milagre por ele. Ouvi dizer que você andou sobre as águas. Tome, ande sobre a água da minha banheira. Ouvi dizer que você transformou a água em vinho. Aqui está a água, transforme em vinho. Herodes disparou uma pergunta atrás da outra, provavelmente. Ele é curioso, mas ele não está em busca da verdade. Herodes nada mais é do que um candidato à emoção. Estou certo de que ele ficou chocado, depois talvez até decepcionado, quando Jesus se recusou a falar com ele. Ninguém nunca tratou Herodes assim. E o desgosto virou vergonha e finalmente raiva. Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que as palavras, e esta é uma daquelas ocasiões. Jesus sabia que Herodes estava brincando com ele e que suas perguntas não vinham de um coração honesto. Ele não viu razão para responder e, por isso, não abriu a boca. Herodes pertencia àquela classe de homens que são tão obstinados em sua cegueira espiritual e tão obstinados em sua resistência à verdade, que nada pode ser dito, nada pode ser feito mais por essas pessoas. E quando Herodes matou João, ele matou a sua própria alma. Ele disse não para a verdade. Ele perdeu a capacidade de ouvir a voz de Jesus agora, e não havia mais nada que Jesus pudesse dizer que tivesse feito a menor diferença nessa situação. Pelo silêncio dele, Jesus está dizendo: você não queria ouvir a verdade quando João falou, agora você nunca mais a ouvirá. A sequência do texto é intrigante. Veja no versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11 diz que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando Jesus com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Parece-me que quando Jesus se recusa a responder, essa curiosidade fútil de Herodes rapidamente se transforma em ridículo. Ele e seus soldados se juntam aos judeus na zombaria ao Filho de Deus, que permanece em silêncio diante deles. Assim Herodes revela o seu verdadeiro caráter. Qualquer interesse espiritual genuíno que ele possa ter desapareceu. E com rapidez o humor de Herodes muda quando Jesus se recusa a entrar no joguinho dele. A segunda parte do versículo 11 até o versículo 15 de Lucas 23 diz o seguinte: vestiram Jesus com um manto esplêndido e mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo,
dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Uma das ironias dessa história é que Pilatos e Herodes sabiam que Jesus era inocente. E esse fato é esclarecido pela declaração de Pilatos quando Jesus é trazido de volta a ele pela última vez. Herodes zomba de Jesus, mas ele não o considera culpado de nenhum crime. Pilatos está claramente intrigado com esse homem da Galileia e quer encontrar uma maneira de libertá-lo. Nenhum homem viria em seu auxílio, mas Herodes compartilha a maior culpa, pois sabia muito mais que Pilatos. Por meio de João Batista, ele havia sido exposto à verdade. A quem muito é dado, muito é cobrado. E no momento em que ele finalmente encontrou Jesus, Herodes falhou completamente. Podemos afirmar que Cristo está disposto a responder a qualquer pessoa que o chamar. Ele recebe prostitutas, os bêbados, os odiados coletores de impostos, os desprezados samaritanos. Ele se reúne de bom grado com um fariseu que o procura à noite e até responde aos doutores da lei que tentam enganá-lo com perguntas inteligentes. Sempre que Cristo encontra um coração que está ligeiramente aberto, ele responde com graça e verdade. O problema é que o coração de Herodes estava fechado desde a morte de João Batista. Ele nunca chamou a Cristo e nunca veio a ele com algo semelhante a um coração aberto. E é por isso que Jesus não tinha mais nada a dizer a ele. Eu quero repetir mais uma vez aquela frase que eu disse antes. A luz, uma vez recebida, gera mais luz, e a luz rejeitada leva apenas à escuridão. Essa frase, ela revela a loucura de se pensar que teremos chances infindáveis, infinitas, de ir a Cristo. Agora é a hora certa de vir a Cristo. Agora é o melhor dia que você terá para entregar seu coração ao Senhor. Agora é o momento perfeito para levar a sério a tarefa de seguir Jesus. Hoje é o dia da salvação. Quem sabe, em momentos como esse que estamos vivendo, com o fantasma desse coronavírus nos assolando e assolando o mundo, só confirma o quão frágil é a nossa vida e quão inseguros estamos em nossas próprias fortalezas. Hoje é tudo o que nós temos. O amanhã talvez nunca virá para nós. Talvez nunca virá. Herodes, ele ouviu a verdade repetidamente de João Batista, e a verdade, que poderia tê-lo salvo, acabou o condenando. Portanto, irmão, não basta ouvir a verdade. Não basta saber a verdade. Não basta gostar da verdade. Não basta seguir ou ouvir a verdade repetidamente. Não basta estar profundamente convencido da verdade. Com Deus não se brinca. A convicção do pecado, ela é perigosa se não o levar ao arrependimento. Seria melhor que a gente nunca tivesse ouvido o Evangelho do que ouvi-lo repetidamente e não fazer nada a respeito. A convicção ignorada leva à indiferença espiritual e à consciência endurecida. Deus envia o Espírito Santo para convencê-lo do pecado, para que você venha a Cristo em arrependimento e fé. Se após a convicção do pecado você não vai a Cristo, talvez você estará em pior estado no final do que no começo. Agora são 6:30 da manhã de sexta-feira. O julgamento de Jesus está chegando ao fim. Em breve ele será açoitado, espancado e coroado com uma coroa de espinhos. Lentamente ele irá à frente da procissão pelas ruas estreitas de Jerusalém. E quando ele cair sobre o peso da cruz, Simão de Cirene será convocado para ajudar a carregá-lo. Logo eles chegarão ao Calvário e os guardas romanos começarão o seu trabalho. Às 9 horas da manhã o Filho de Deus será crucificado. E assim Jesus foi levado como um cordeiro ao matador. Ele não resistiu, não reagiu, não chamou legião de anjos para ajudá-lo, e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Gosto muito do texto de Isaías que diz que ele levou sobre si os pecados do mundo. Jesus não seria liberto de seu sofrimento até que tivesse cumprido a vontade do Pai
através da sua morte na cruz. Os atos de homens pecadores e de governantes covardes simplesmente somem diante do brilho glorioso da cruz. Jesus está aqui, Jesus está lá naquela cruz porque obedeceu à vontade de seu Pai e nada acontece por acidente. Todos os detalhes se encaixam no plano pré-determinado de Deus. Por isso nós damos louvores eternos ao nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que a nossa vida não seja uma vida que perde a chance, porque a exemplo de Herodes, talvez nós não teremos uma segunda chance. Talvez nessa manhã teu desespero seja grande, talvez a tua desesperança seja grande, talvez nesse dia você esteja questionando a bondade do Senhor e tudo pelo qual nós estamos vivendo, coisas que nós não imaginávamos, nós não contávamos e nem sonhávamos com isso. Jesus é a resposta. Ele é a resposta. Jesus já veio. Jesus já morreu na cruz. Jesus pode transformar o nosso desespero. Jesus pode transformar a nossa angústia. Jesus pode transformar a nossa desesperança. Se tão somente nós abrirmos o coração para o Senhor. Que Herodes possa falar alto, a história de Herodes, aliás, falar alto ao nosso coração de um homem que teve um encontro com o Senhor e não aproveitou. Aproveite o encontro com o Senhor. E nesse domingo, esse primeiro domingo de abril, quando nós nos preparamos para a Páscoa, que você reflita sobre quem Cristo é. Que essa circunstância que nós estamos vivendo nesse mundo, que são circunstâncias tão impensadas, né, onde pessoas não podem sair, onde pessoas não podem se abraçar, onde eu não posso estar com vocês em função dessa questão toda, que nós possamos não enxergar uma doença, algo a se desesperar, mas que possamos enxergar a oportunidade que Deus nos está dando, de nos aproximar mais dele, de nos aproximarmos mais da sua palavra, de nos aproximarmos mais dos nossos familiares, daqueles com quem nós convivemos, de que nós possamos avaliar o que realmente é importante. Porque muitas vezes vivemos correndo atrás do vento. Então, querido irmã e querida irmã, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um encontro real com o Senhor, se você ainda não tem. E se você já teve um encontro com o Senhor, mas talvez nesse momento esteja um pouco afastado, esteja um pouco duvidando da graça e do amor do Senhor, desejo também que o Senhor te encontre no meio dessa circunstância e da situação e transforme a tua vida. Para aqueles que nesse momento estão muito bem com o Senhor, em seu relacionamento, ore por aqueles que estão com os seus joelhos vacilantes, ore por aqueles que pensam em desistir da caminhada, ore por aqueles que estão desesperados, angustiados. Gostaria de orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e graça. Agradeço por tua palavra que nos ensina. Agradeço, Deus, também pelos exemplos que nos desafiam. E eu quero pedir nessa manhã que o Senhor nos abençoe como igreja. Que esses momentos que vivemos com a crise de doenças, que nada disso abata a nossa fé nem o nosso espírito, mas que nós encontremos força no Senhor para prosseguir. Dá-nos palavras de incentivo, dá-nos palavras de fortalecimento, dá-nos palavras também de encorajamento, para que nós possamos mutuamente nos encorajar e nos fortalecer. Que nós possamos utilizar essas circunstâncias que o Senhor permite virem em nossa vida para glorificar o teu nome e que nós, para também fortalecer ainda mais essa instituição chamada igreja que o Senhor deixou sobre a terra. Então nos abençoa, Senhor, dá-nos estratégias, dá-nos graça e dá-nos alegria. Pastor Frido, muito obrigado pela sua mensagem para nós e que essa mensagem seja realmente uma mensagem que fique nos nossos corações.
Queremos também, como igreja, interceder de uma forma muito especial pela família do pastor Frido. O pastor Frido está, como nós vimos, na Alemanha, só que devido a todas as restrições sanitárias, ele está impossibilitado de voltar para o Brasil. Os seus voos foram cancelados e eles tentam, de uma forma ou de outra, marcar uma nova volta, mas até agora isso não tem sido possível. O pastor Frido pede à igreja que estejam orando para que essa estadia na Alemanha não se estenda demais, mas que eles o quanto antes possam então voltar para o Brasil e estar novamente conosco aqui. Vamos orar, cada um em sua casa, feche os seus olhos nesse momento e vamos interceder, vamos clamar pela vida do pastor Frido e também de sua família, que eles possam o quanto antes também conseguir essa volta para o Brasil. Senhor, nós pedimos, vem estar com o pastor Frido e sua família, agora na Alemanha, onde estiver. Senhor, abra as portas certas no lugar certo, para que aconteça esse remanejamento da sua passagem o quanto antes. E oramos para que eles possam voltar sãos e guardados pelo Senhor. Cuida da saúde da família, venha estar com cada um, Senhor. E também pedimos que o Senhor levante irmãos e irmãs que possam estar cuidando deles também, enquanto eles estiverem na Alemanha. Traga o Senhor o quanto antes para cá de novo. Isso nós te pedimos como igreja reunida, cada um em seus lares nesse momento. Faz essa obra, Senhor, de misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz parte do culto cristão também a oferta ao Senhor. E nós queremos agradecer nesse momento por tantos que continuam ofertando para a obra do Senhor, continuam ofertando para a sua igreja através dos dízimos e das ofertas. Sabemos que não é um tempo fácil, mas particularmente em nome do conselho e também da diretoria, nós queremos agradecer por aqueles que têm se sacrificado para manter também em andamento a vida da igreja, as obras missionárias, enfim, todos os gastos envolvidos com ministérios pastorais, e nós agradecemos por isso, pela sua vontade, pela sua disposição de contribuir. Também nesse momento você pode contribuir e vai aparecer aí o número da nossa conta bancária, e inclusive nosso tesoureiro Daniel Bonilha, ele se dispôs a ir inclusive à sua casa para buscar a sua oferta, seu dízimo, se assim você o desejar. Apenas entre em contato com a igreja. Se você for fazer o depósito diretamente no site do seu banco, pedimos que você envie o comprovante então também a tesouraria@ielce.org.br. Vamos nesse momento levantar, ter um tempo para levantamento das ofertas. Lá onde você estiver, eu convido o grupo de louvor de vir à frente e nos servir com uma música. Teu louvor
Queridos, chegamos ao final do nosso culto e agradecemos a Deus por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que aprendemos, por tudo aquilo que pudemos fazer servindo ao Senhor. De uma forma muito especial, quero agradecer ao nosso grupo de louvor que tem nos servido dessa forma tão abençoadora também no culto de hoje, e de uma forma muito especial a nossa equipe técnica, a mesa do som, Igor, e também aqui o nosso cameraman, Daniel Bonilha, e toda a equipe. Nós queremos agradecer aqui pelo seu empenho para que essa transmissão fosse possível. Receba a bênção do Senhor nesse momento. Senhor, que a sua graça, o amor de Deus e também o cuidado, as consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de vocês, lá onde vocês estiverem nesse momento. Isso nós pedimos no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém. Tenha um bom domingo debaixo da graça do Senhor Jesus, e que esta nova semana na qual estamos entrando seja uma semana muito especial na sua vida. Amém.